Olá, meu amigo, minha amiga, boa noite. Sejam bem-vindos aqui à Sociedade do Caminho. É uma grata satisfação estar aqui com vocês novamente, gravando este vídeo. Eu sou José Augusto Godinho, mais conhecido como José Godinho. Fiz a peregrinação de Santiago de Compostela em abril e maio do ano passado, de 2022. Daqui a 2 dias estarão fazendo exatos um ano que eu cheguei em Santiago. Cheguei no dia 15 de maio, a Catedral de Santiago, e foi uma satisfação muito grande, né? E como todo peregrino, ou a maioria dos peregrinos, eu acho que uma das nossas principais missões, uma missão mais assim, básica, uma missão mais inicial, né, da nossa trajetória enquanto peregrinos, é poder compartilhar, é ter que compartilhar a nossa experiência para auxiliar futuros peregrinos, pessoas que estão pensando em fazer o caminho, né? E através de vídeo, através do compartilhamento dessas experiências, fazer com que as pessoas se sintam mais seguras, se sintam mais inspiradas, que queiram realizar esse sonho efetivamente, né? Então, quando eu me preparei para o caminho, eu falei isso no meu primeiro vídeo, tive a oportunidade de assistir diversas páginas de YouTube, né? Diversos canais de YouTube, de diversos peregrinos, pessoas que já realizaram o caminho, e isso me ajudou bastante. Então, estou fazendo a mesma coisa. A orientação que a gente passa é que vocês escutem o maior número possível de pessoas que fizeram o caminho, para verificar exatamente o que aconteceu, quais foram os erros, os acertos, quais foram as experiências que cada um passou. Não com a intenção de traçar uma regra, de fazer uma receita de bolo de como fazer. Porque o caminho, na realidade, ele não te deixa fazer isso. Santiago, ele vai te direcionar. Uma vez que o caminho define, você entra no caminho, o caminho decide como é que vai ser a tua trajetória. É óbvio que você tem que fazer um planejamento inicial, planejamento básico, mas uma vez que você entra no caminho, é seu corpo, né, sua mente e seu espírito vão dizer o que você precisa fazer, quantos quilômetros você tem que caminhar, e onde que você vai dormir, e tudo mais que pode estar te esperando acontecer. Tudo é um aprendizado, né? Todo dia você tem um aprendizado diferente. Bom, vamos lá. Essa foi a nossa abertura. Sejam bem-vindos. Façam e se inscrevam no nosso canal, né, no YouTube, e deem um like lá se gostaram do nosso comentário, do nosso bate-papo aqui. Bom, tem 2 perguntas que as pessoas normalmente fazem quando você fala que vai fazer o caminho e quando você fala que já fez o caminho. A primeira pergunta é por quê, né? Qual o motivo? E não é disso que a gente vai tratar agora, até a gente já falou anteriormente, a gente deu uma palhinha anteriormente nos primeiros vídeos, né? Mas a primeira pergunta é por quê disso? E a segunda pergunta é, você foi sozinho? Então essa é a grande questão e a grande dúvida, né? Às vezes as pessoas têm um receio muito grande de se aventurarem, de pegarem um avião, saírem do Brasil, irem para a Europa. Tem muita gente que nunca saiu, nunca fez uma viagem internacional, tem gente que já está mais familiarizada com isso, né? Mas mesmo assim, muitas pessoas viajam para fora, viajam com seus companheiros, com suas companheiras, com filhos, família, né? E tem uma outra, que essas viagens de turismo e essas viagens a trabalho tem outra dinâmica, né? Tem outra forma de ser. Quando você se propõe a ser peregrino, você se propõe a fazer o caminho de Santiago, né, e o caminho te convida e você resolve ir, você está se propondo a uma prova física, né? É uma provação física, uma provação mental, é uma provação espiritual, né? E por quê? Porque você vai passar 34 dias caminhando, né? No mínimo. Eu tô dando de 34 porque foi isso que eu levei, tá? 34 dias de caminhada. 39 de viagem, 34 de caminhada. Então, assim, você vai passar, você vai abrir mão de tudo que você imagina, de todo o teu conforto da tua casa, do conforto das coisas que normalmente você faz, né? Para peregrinar, caminhar 25 km em média, 25 km por dia. Tem gente que caminha mais, tem gente que caminha menos, tal. Mas vamos lá, 25 km por dia e chegar à noite, chegar no final da tarde, ou no início da tarde, dependendo do trajeto, chegar e dormir num albergue coletivo que te dá um conforto, porque tem uma cama com colchão, porque tem aquecimento pro frio,
né? E muitas vezes tem comida e outras vezes não tem comida. Então, mas tem cozinha para você poder preparar sua comida e tudo mais. Mas, de certa forma, você abre mão de todo o seu conforto, né? O conforto da sua casa, né? Da sua cama, da presença da sua família e tal. E isso não é para qualquer um, não, né? Isso não é para qualquer um, não, tá? Então, muitas vezes, pessoas são chamadas para o caminho, recebem sinais para fazer o caminho, pessoas que sonham em fazer o caminho, mas talvez nunca realizem isso. E um dos grandes fatores é o receio, é o medo, né? É o medo de se aventurar, é o medo de ir para a Europa sozinho, né? Como eu disse, e às vezes não fala espanhol, não fala inglês, né? Só fala português, e tem um medo danado de fazer isso. Então a pergunta que todo mundo faz é: você foi sozinho ou você vai sozinho? Né? Então o que é o que é melhor? Né? É você ir acompanhado ou você ir sozinho? Eu vou dar uma resposta curta e grossa que é o meu pensamento, foi o meu pensamento a minha vida toda, desde que eu resolvi fazer o caminho. Isso aí nós estamos falando de coisa de 26 anos de projeto, né? E, como eu disse anteriormente, quase 30 anos pensando em fazer o caminho de Santiago. E nesses 30 anos eu sempre tive uma certeza que eu tinha que fazer sozinho. Ponto. Então a pergunta é: você foi acompanhado? Não. Você foi sozinho? Sim. Eu devo ir sozinho? Acredito que sim, tá? Mas cada caso é um caso. A especificidade do caminho, ano passado nós tivemos mais de 400 mil peregrinos fazendo os caminhos de Santiago. 400 mil peregrinos, mais de 400 mil chegaram em Santiago de Compostela. E detalhe, eles chegaram, cada um desses 400 mil foi um caminho diferente. Sensações diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes, problemas diferentes, né? Sofrimentos diferentes. Teve gente que teve bolha, teve gente que não teve bolha, teve gente que teve problema na perna, teve gente que não teve problema no joelho, teve gente que teve problema nas costas, teve gente que não teve problema nenhum, né? Então, assim, cada pessoa faz o seu caminho. Então, a pergunta é: sozinho? Eu acho que o primeiro caminho tem que ser sozinho, tá? E vou tentar, né, falar para vocês por que eu acho isso, com a minha opinião, tá? Minha humilde opinião, mas como eu digo, isso não é uma certeza, eu digo que eu me senti bem indo sozinho, né? Agora, aí vai uma observação. Durante o meu caminho, durante 34, eu vi muitos casais fazendo caminho de várias idades, vi filhos e filhas fazendo caminho com seus pais, ou com seu pai ou com sua mãe, vi parentes, famílias inteiras fazendo caminho, às vezes o pai, a mãe, 2 filhos e a esposa, viu a mãe e o filho franceses fazendo caminho. Eu vi 2 casais, um casado e um noivo, um casal de noivos e um casal já casado, fazendo o caminho de Santiago. Então, assim, cada um acha a sua melhor forma, né? Mas eu penso, assim, que isso é de cada um, né? Isso vai depender muito. O primeiro ponto de reflexão que eu acho que a gente tem que analisar, é o seguinte: quando as pessoas resolvem fazer o caminho de Santiago, a pessoa está pensando, ela olha por algum motivo, ela conversa com alguém que fez, ela vê um programa de televisão, ela vê alguma reportagem a respeito do caminho de Santiago, ela lê o livro Paulo Coelho, do Diário de um Mago, e fala assim: cara, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. E aquilo passa a ser um sonho de vida para aquela pessoa. Aquilo se torna um desejo, e depois se torna uma necessidade, tá? Vira primeiro desejo, o desejo. Depois, conforme passar o tempo, aquilo ali vai passando a ser uma necessidade da realização daquilo. É assim, pelo menos foi assim que foi comigo. Era um sonho, era um desejo, depois virou uma necessidade. Eu tinha que ir. Eu tinha que viabilizar todas as formas de fazer o caminho. E viabilizei, corri atrás, fiz isso, tá? Então, 90% das pessoas, assim, eu penso, não é estatística isso não, tá? Eu tô chutando, mas a gente pensa que é um número bastante elevado de pessoas quando leem alguma coisa sobre o caminho, leem o livro do Paulo Coelho, por exemplo: eu quero fazer o caminho de Santiago. Pô, parabéns, isso é um sonho teu. Isso é um sonho individual teu. É um sonho que você se apropria desse sonho. E depois você vai transformar esse sonho em realidade. Você vai fazer seu planejamento e você vai.
Só que nesse tempo, às vezes, demora um bocado. Nesse tempo você estava solteiro, nesse tempo você passa a ter uma noiva, ter uma namorada, ter uma companheira, né? Ou um companheiro, um noivo, marido, né? E aí você chega e fala assim, caramba, olha só, amor, eu quero fazer o caminho de Santiago. Ah, o que é isso? Aquela pessoa não sabe o que é o caminho. Ela não sabe o que significa para você. E a primeira pergunta que ela vai fazer é aquela que eu falei para vocês. Por que você quer fazer isso? E você muitas vezes não vai ter essa resposta para dar. Você não vai ter essa explicação, cara. E a pessoa, porra, tu vai fazer isso para quê? Como é que é isso? Ah, você vai andar 30 e 25 km por dia, carregando uma mochila nas costas, durante... Para quê? Aí você vai falar, não, eu quero me encontrar espiritualmente, eu quero ter um espaço, eu quero ter um momento de paz durante 34 dias, eu quero ter um momento de reflexão sozinho comigo, eu quero ter um encontro com a minha ancestralidade, eu quero desenvolver o meu lado espiritual. A viagem pode ser mística, pode ser diversos motivos, pode ser religiosa, pode ser mística, né? Pode ser física, pode ser aventura, pode ser uma gama muito grande de motivos. Mas às vezes a gente nem sabe qual é o motivo realmente. A gente tem o interesse de fazer, a gente tem o interesse de passar por essa experiência, passar por essas dificuldades. A gente tem, assim, o caminho traz uma oportunidade muito grande, que é você passar 34 dias longe de tudo, com preocupações que são teoricamente básicas, que é alimentação e estadia, né? E água, hidratação, alimentação e estadia. Então, essa experiência que você vai passar, ela te enriquece de uma forma muito grande, porque tu deixa todos os seus problemas da sua vida no país de origem, ou na sua casa, né? Deixa e vai trilhar um caminho que a tua preocupação é essa. Você abre sua mente, né? Então, quando você fala você fala de um projeto desse para uma pessoa que não tem esse entendimento, é óbvio que essa pessoa vai falar assim, pô, eu não quero fazer isso não. Então você vai ter que fazer sozinho. E esse é o primeiro ponto de divergência. Esse é o primeiro ponto de dificuldade, porque você vai ter que conversar com o seu companheiro, sua família, sua mãe, seu pai, dizendo assim, eu vou lá. Pô, mas por quê? Eu vou lá, eu tenho que ir, vou lá. Então você vai ter que ter um tato muito grande, você vai ter que vender esse projeto para as pessoas, você vai ter que explicar esse projeto para as pessoas. Você vai dizer o que significa o caminho. E eu vou dar uma dica. O que ajuda muito é você saber a história de Santiago, o Tiago Maior. Isso te ajuda pra caramba. Porque quando você passa a história do Tiago, você conta a história do Tiago para as pessoas passam a entender um pouco melhor do significado disso tudo, tá? Então, as pessoas podem até não entender por quê, mas elas vão saber que aquilo tem um significado maior. E talvez isso te ajude a justificar, né, a tua ausência durante 34 dias, de deixar tua esposa em casa, deixar o seu marido em casa, né, deixar os companheiros, se afastar da namorada 34 dias, né? Se afastar da namorada 30 dias, se afastar do namorado 30 dias, para ir caminhar sozinho ou sozinha lá. Tá? Então é o seguinte, então minha resposta é sozinho, porque aquela pessoa não tem sonho. A pessoa fala assim, vou com você. Eu não vou, não vai sozinho não, eu vou com você. Beleza, vai ter um problema danado. Tá? Pode ser que você tenha um problema danado. Pode ser que não, mas pode ser. Porque aquela pessoa vai ter que passar uma aprovação física, uma aprovação física, mental, que ela não estava proposta a passar. Aquilo não é uma viagem de turismo, aquilo não é uma simples viagem por ser peregrino, amigo. Você pode até não fazer por questões religiosas, mas você é peregrino. Você vai fazer o mesmo caminho que os caras fazem há séculos. E é uma aprovação danada isso. E você vai submeter uma pessoa que não está preparada psicologicamente ou não tem um entendimento para fazer esse caminho? Não dá, não vai rolar. E a pessoa vai querer desistir, vai querer parar no meio. E aí? Vai ser o segundo ponto. Vai ser o segundo ponto de divergência. Porque tu vai chegar e falar assim, eu vou parar agora, vou embora. Não, vou embora não. Você vai falar assim, não, eu vou continuar, tu vai embora. Opa, peraí. O que acontece? Né? Agora, vamos lá. Isso a gente está falando de casal, de companheiros e tal. Agora vamos falar de amizade, de amigos. 2 amigos, 3 amigos, 4 amigos resolvem fazer o caminho juntos. Cara, você tem 4 pessoas diferentes, com 4 físicos diferentes, com 4 preparação físicas diferentes. Né? Tem pessoa que caminha, tem pessoa que faz academia, tem pessoa que faz... como é que é o nome daquela academia que o nego fica carregando, correndo no meio da rua?
depois eu lembro o nome. Tem gente que malha pra cacete, tem gente que tá preparado, tem gente que já caminha, tem gente que já corre, tem gente que tá acostumada a fazer trilha. Porra, e tem gente que não. Aí tu vai ter um amigo que é obeso, que é o sedentário. Ele consegue fazer o caminho? Consegue, claro que sim. Eu vi pessoas de 70 anos, 75 anos fazendo o caminho de Santiago. Só que ele não vai conseguir fazer no teu ritmo, cara. Se você é preparado fisicamente, ele não vai fazer. Então, na realidade, nós vamos juntos fazer o caminho. Na realidade, você não vai fazer o caminho junto com ele. Você vai fazer o seu caminho e ele vai fazer o caminho dele. Vocês vão chegar lá juntos. Agora, vocês vão começar uma caminhada de 25 quilômetros. Você vai ter um ritmo e ele vai ter um outro ritmo completamente diferente. Os dois vão chegar no final, nos 25 quilômetros, com certeza. Só que você está arriscado de você chegar com 5 horas e o teu amigo chegar com 8 horas de caminhada. E o grande lance do caminho é esse desprendimento. É respeitar as diferenças. Diferenças de cada um. Por isso que eu digo que o caminho é único. O caminho é individual. O caminho está dentro de você. Você faz o seu ritmo. Você faz sua caminhada. Você passa por igrejas que você fala assim, eu quero parar aqui. O outro fala assim, não quero parar. Então, meu amigo, vai na frente, eu vou ficar parado aqui meditando. Tá? Então, a habilidade que tem que ter, esse desprendimento que tem que ter no caminho é importantíssimo. Quando você bota mais uma pessoa para fazer, quando você vai junto com uma pessoa, você está dobrando a chance de ter risco de ter problema. Se você tiver algum problema físico, de bolha, ou uma tendinite, um problema de joelho, um problema nas costas, resolve parar um dia. Você fala assim, não, hoje eu não vou caminhar, vou parar um dia. É você que decide, é você que faz. Se você tiver com outra pessoa, como é que faz? A pessoa vai caminhando e você vai pegar um táxi, vai pegar um ônibus, ou vai pegar um trem, vai encontrar com ela lá na frente, só para os dois poderem estarem juntos? Ou você vai ficar parado no albergue na cidade, esperando se recompor para continuar a sua caminhada? Eu faria isso. Eu ficaria na cidade, me recomporia e continuaria minha caminhada. E aquele pessoa que está comigo vai fundo, vai fazer seu caminho. Deu para entender o problema do negócio? Deu para entender a diferença? E outra coisa, às vezes a pessoa que não está tão preparada fisicamente quer acompanhar aquela pessoa que está preparada. Isso pode causar lesões para ela de joelho, de perna, pode dar uma série de problemas. Que pode até problemas graves que podem fazer ela, né, não concluir ou impedir a sua caminhada. Tá? Mas uma coisa que tem que tomar cuidado é isso que eu te falei. É isso que eu falei para vocês. Chegou lá no caminho, cara, vocês vão ter que fazer uma combinação prévia. Tipo, se acontecer de eu me machucar e você não se machucar, tanto a esposa quanto o marido, vocês vão ter que combinar isso, né? Se acontecer, eu vou machucado, vou para Santiago, ou vou de ônibus de estágio em estágio, e você vai fazer a pé. Beleza. É esse o lance. É esse que é o combinado, né? Esse combinado tem que ser feito antes, bem esclarecido as coisas antes, que caso aconteça alguma adversidade, né? Você já tem que estar a coisa preparada sobre como é que vai esse desprendimento sobre o que fazer. Deu para entender, gente? Então essa minha missão, essa missão aqui era passar para vocês uma experiência, uma opinião minha, né, que eu acho que serve como ponto de reflexão. Não tem certo, não tem errado. Gordinho, eu quero ir com minha esposa. Pô, beleza, vai fundo, dou o maior apoio, cara. Até porque, se você tem essa decisão, se você tem essa certeza, é porque tem que ser, né? E se a sua esposa quer ir mesmo, quer ir porque quer fazer o caminho, não é quer ir porque quer ir contigo passear, que ela não vai passear, ela vai peregrinar com você, e vice-versa. Se você quer fazer o caminho, seu marido, vou com você, vou para essa aventura com você, mas ele tem que ter o entendimento do que significa isso. Do que significa isso para você. Só que ele tem que ter o mesmo significado, isso tem que ter o mesmo significado para ele. Porque senão ele vai ser mero acompanhante. Ele vai ser um mero, vai ser uma mera sombra ao seu lado, você caminhando ele como sombra. E não vai significar para você, e não vai significar nada para ele, tá? Essa é a minha humilde opinião, tá? Normalmente quando a gente faz o caminho,
eu tive uma paz muito grande no caminho, porque eu deixei todos os meus problemas aqui no Rio de Janeiro. Não estava com problema de trabalho, não estava com problemas familiares, e quem tem vai deixar tudo para trás, e lá você busca uma paz. Lá você encontra a paz. O caminho te proporciona esse presente. 34, imagina, 34 dias só você se preocupando com a alimentação, como eu disse anteriormente, alimentação, hidratação e fazer o seu caminho, né? Então isso aí te dá uma paz muito grande para você poder refletir sobre sua vida, seus pensamentos. Você passa, às vezes, quilômetros andando sozinho, passa uma hora, 2 horas sem encontrar ninguém. Mesmo por mais cheio que esteja o caminho, às vezes o caminho te proporciona esses momentos felizes, né, de você sentar no meio da estrada, no meio da floresta, te proporciona de você sentar nos lugares, perto de uma igreja fechada, de uma igreja de 1200, do ano de 1200, 1300. É uma coisa muito louca, né? Eu vou entrar dentro de uma igreja e se reencontrar com Deus e se emocionar só de olhar aquelas imagens e ver tudo aquilo, né? Então, você sozinho, eu acho que você consegue ter uma conexão maior, buscar uma conexão maior com a sua espiritualidade e com tudo que ela representa para você, tá? Então, teu espírito fica livre, como eu disse, para se reconectar com sua ancestralidade, né? E é uma experiência divina, tá? E muitas vezes isso não acontece quando você pode estar sozinho, quando você está acompanhado. Então, para essas coisas acontecerem, ou seja, para ter melhor, talvez, aproveitamento, os momentos de solidão são importantes. Agora, só uma observação, outra observação, que é o seguinte: você pode até ir sozinho para o caminho, mas você vai fazer o caminho com diversos outros peregrinos que são seus companheiros, são seus irmãos de caminhada, né? Onde você vai ter afinidade, você vai fazer amizade, você vai andar muitos quilômetros, vários trechos com alguns, que grupos vão se formar, acabam que grupos se formam, mas o interessante é o seguinte: ninguém tem compromisso com ninguém, né? Então, você tem prazer de andar com as pessoas, você tem prazer de compartilhar aquele caminho com as pessoas, você tem um prazer da conversa, de observar as histórias de vida, entender as histórias de vida, escutar histórias de vidas completamente diferentes das suas, algumas até similares às suas, né? E tirar muito aprendizado disso, tira-se muito aprendizado disso. Peregrinos do seu país, de outros países de origem, de outros países estrangeiros, ou do seu país, do próprio país de origem. Então você vai conversar com essas pessoas, você vai interagir com essas pessoas e você vai desenvolver até uma habilidade de criar empatia, uma habilidade de se comunicar, apesar de não saber inglês, ou não saber espanhol, você vai se comunicar, tá? Você vai conseguir se comunicar e você vai conseguir ter entendimento, porque as pessoas, os peregrinos no caminho, eles fazem questão de se comunicar, questão de se fazer entender. Então, fique tranquilo em relação a isso. Se o medo é esse, pode ficar tranquilo. Quando você chega numa Espanha e você diz que é peregrino de Santiago, todo mundo vai te ajudar, né? Todos vão te ajudar, todos vão te apoiar para que você realize o caminho de Santiago, porque aquilo lá é uma coisa milenar, né? Um caminho milenar, o peregrino é super respeitado lá. Então, assim, você acaba que você viaja sozinho, mas você vai chegar lá e você vai ter companheiros de caminhada, você vai ter pessoas, peregrinos que vão te ajudar, que vão te apoiar nos momentos difíceis. Isso vai acontecer. Sempre que você estiver pensando em desistir, vai aparecer um peregrino ao seu lado, sem saber de nada, e com uma palavra, vai te dar uma palavra amiga, vai te dar uma palavra de conforto, vai te dar uma palavra de encorajamento, para que você continue andando, caminhando, passo a passo, até chegar nos seus objetivos, tá? Então, acaba que tu vai sozinho, mas não vai fazer o caminho sozinho. Porém, como eu disse, cada um respeitando a sua individualidade. Então, você conhece as pessoas, você caminha durante um trecho com aquelas pessoas, daqui a pouco as pessoas resolvem apertar o passo, você tchau, tchau, um abraço, se vê lá na frente. E o cara vai embora e você vai no seu ritmo. Às vezes você se reencontra com ele, às vezes você passa 1, 2 dias, 3 dias, não reencontra, no 4º dia reencontra com ele, porque ele teve que tirar o pé, reduzir, né, a caminhada dele, e acaba que vocês vão se... É uma coisa muito louca, acaba que vocês vão se encontrando, e é a coisa mais linda, encontros são encontros e reencontros, né? E às vezes muitos reencontros inesperados, que às vezes você passa 4 dias, 5 dias sem ver a pessoa, tu vai encontrar a pessoa 5 dias depois num albergue, que você, opa, tudo bem, quanto tempo que a gente não se vê, como é que foi esses 5 dias de caminhada e tal. Então, o caminho é muito legal nesse sentido, tá? Então, atenção, beleza? Fica a nossa dica. Aqui fica a minha observação a respeito de ir sozinho ou acompanhado, tá?
Então, tome essa decisão. Tome a decisão. Vá sozinho ou vá acompanhado. Agora, pense bastante a respeito da sua tomada de decisões, tá? Tem a ver com seus objetivos e tem a ver também com os objetivos da pessoa que está querendo ir contigo, não é? Então, a pessoa tem que ter um entendimento do que é o caminho. Ensine a ela, explique para ela o que é o caminho de Santiago. Bote um vídeo no YouTube, me bote falando aí com seus... Me bote, eu vou te mostrar o Godinho falando, ele fala que eu tenho que ir sozinho. Não, você pode ir acompanhado, mas desde que a pessoa tenha entendimento do que é essa missão, tá? Do entendimento dos desafios que é o caminho de Santiago, tá bom? Tá joia? Isso é só para você não ter problemas lá na frente, quando você for, não ter problemas internos, ou ter problemas e não conseguir concluir o seu caminho de Santiago, não por problema seu, mas por problema de outras pessoas, das pessoas que estão lhe acompanhando. Tá bom? Tá joia? Grande abraço a todos, um grande abraço, tudo de bom, espero que tenha ajudado esse bate-papo nosso aqui. Qualquer coisa, manda uma mensagem aí na caixa, né, de mensagens, que a gente responde, tá joia? Um abraço, bom caminho para vocês, tudo de bom, tchau, tchau.